Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos ler hoje Convites de Sheila, pelo Espírito de Sheila. O mundo, Jesus e tu. O mundo, muitas vezes, te chamará ao revide. Jesus, porém, te convida à tolerância. O mundo, muitas vezes, te induzirá ao orgulho. Jesus, porém, te chama à humildade. O mundo, muitas vezes, te insuflará o ego. Jesus, porém, te conclama a caridade. O mundo, muitas vezes, te levará à guerra. Jesus, porém, te incentiva a paz. O mundo, muitas vezes, te arrastará ao ódio. Jesus, porém, te impulsiona para o amor. Ainda hoje é possível ouças os apelos da insensatez e da ignorância que graçam no mundo. O Cristo que há em ti, porém, continua falando ao teu espírito, não para que te isoles do mundo ou desprezes a convivência com os teus semelhantes, mas para que tu, ouvindo a voz da razão e do amor, abençoes o mundo e teus semelhantes, oferecendo a todos mais a paz e fraternidade, agora e sempre. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração, a essa casa que foi preparada com muito carinho pelos nossos amigos da espiritualidade. Que bom que vocês estão aqui. Quantos que gostariam de estar? Quantos que gostariam de estar aqui, mas infelizmente não conseguem chegar? Quantos que precisam estar aqui e não podem? Então, nós somos privilegiados. E esse privilégio, vamos elevar a nossa gratidão ao Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui para receber a palavra divina, para receber a informação que precisamos e para agradecer sempre a Jesus e ao nosso Pai pelo Evangelho. Esse Evangelho que nos diz o caminho que devemos seguir. Jesus, o nosso irmão maior, que veio até a nossa terra, a terra que Ele criou, para nos orientar, e nós quantas vezes esquecemos.
Fechamos os nossos ouvidos à palavra de Deus. Mas estamos aqui, nós encarnados e os amigos desencarnados que também vieram aqui receber o auxílio. Que Deus nos ampare a todos e que a palavra de hoje possa calar fundo no nosso coração e levarmos conosco como um roteiro para nos ajudar na nossa vida. Agradecemos a Jesus e passamos a palavra ao nosso orador de hoje, ao Fábio, que é da casa. Bem-vindo. Boa noite a todos. Uma satisfação estarmos aqui reunidos para mais uma leitura do Evangelho. Na leitura da noite, o mundo irá nos trazer guerra, mas Jesus nos incentiva à paz. Nosso objetivo de hoje é falar a respeito de um tema que está no capítulo 5, item 4 do Evangelho. As atuais causas das aflições. Mas antes de penetrarmos mais fundo nesse conteúdo, vamos entender o quão rica, o quão valiosa é a doutrina espírita e a sua obra de auxílio e de orientação nas nossas vidas. Metade do século XIX. Nos Estados Unidos, Nova York, os fenômenos de Hydesville eram noticiados. Na Europa, eram as mesas girantes que chamavam a atenção dos públicos numa invasão organizada dos espíritos. Não faltaram iniciativas dos cientistas e pesquisadores sérios dessa época em tentar explicar esses fenômenos do ponto de vista da ciência, em comprovar a existência e a sobrevivência do espírito fora da matéria. Foram muitos os pesquisadores, e só para citar alguns, como os franceses Camille Flammarion, Charles Richet, Gabriel Delany, e da Inglaterra William Crookes, Alfred Russel Wallace, italiano Ernesto Bolzano e russo Alexandre Aksakov, para lhes dizer que isso não estava delimitado em uma única região, mas estava espalhado o movimento no planeta. Para que fosse possível, então, não personificar mais a revelação em uma única pessoa, mas de forma generalizada na doutrina dos espíritos, organizada por Allan Kardec. Dessa forma, os pesquisadores, em sua maior parte, canalizaram seus esforços em provar a existência da imortalidade da alma para os leigos, aqueles que estavam à mercê do movimento, sem a devida atenção, apenas utilizando-se da curiosidade, do que a sociedade aproveitava desses movimentos. Mas nós tivemos dois pesquisadores, cientistas dedicados, que focaram seus esforços em uma outra visão. Eles passaram a refletir: se o espírito que está assinando essa informação
essa resposta às questões, e é alguém comprovadamente que esteve entre nós encarnado, então, por que estes espíritos que estão assinando não estão na mesma condição de felicidade? Porque uns estão em tristeza, outros em sofrimento profundo, outros gratos pela oportunidade da vinda e pela partida gloriosa em saber reconhecer que os esforços valeram a pena. Por que então eles estão em condições diferentes? E foi Allan Kardec e Leon Denis que fizeram a seguinte indagação: se todo esse conhecimento advém dos espíritos para nos provar que a imortalidade ela existe e que eles estão em diferentes condições, então qual é a influência da nossa existência corporal na felicidade da vida futura? E desta forma foi que foi construído, após a publicação do Livro dos Espíritos, que é a parte central de toda a doutrina, livro de perguntas e respostas, que teve-se a necessidade de tratar dessas consequências. E em 1864 foi publicado então o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra que vai tratar das causas morais das questões humanas, que vem por aliviar os humanos em suas aflições. Afinal de contas, nós reencarnamos, mas sob o véu do esquecimento não temos senão que reaprender a conviver entre aqueles que já puderam fazer parte do nosso passado, mas que numa nova vivência não o conhecemos na intimidade. Desta forma, perdoamos aqueles que nos ofenderam. Também somos perdoados por aqueles que foram prejudicados por nós. Não sabendo os outros das nossas faltas, nós podemos transitar em sociedade e não nos sentirmos humilhados. Da mesma forma, aqueles os quais tiveram falta conosco podem se tornar nossos amigos, nossos íntimos, sem que os julguemos por as suas faltas posteriores. Esta é a misericórdia e a justiça divina operando. Nesse sentido, façamos um pequeno estudo das causas morais através da luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém se lembra? Não precisa responder, mas só pense. Que traz o primeiro capítulo do Evangelho? Qual o título do primeiro capítulo? Eu não vim destruir a lei. Para trazer à tona e nos relembrar do desenvolvimento humano sobre a questão ligação com Deus, desde Moisés, Jesus e o Consolador Prometido, doutrina organizada por Allan Kardec, ditada pelos Espíritos. E no capítulo 2, o que traz o capítulo 2? Qual o seu título? Meu reino não é deste mundo, para trazer a elucidação da imortalidade da alma. O capítulo número 3, vejam a sequência: não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo. 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Lei do progresso, evolução dos espíritos e dos mundos. 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. De que mecanismo nós estamos falando? Não é da reencarnação? Não é a reencarnação a chave
que desfaz as nossas dúvidas, os nossos medos, os mistérios da antiguidade sobre a existência do homem na Terra, o porquê estamos aqui, qual a utilidade da mediunidade para sabermos do lado de lá o que acontece? Não seria para nos alertar de que, da forma como nós lidamos com as nossas aflições do dia a dia, se nós tivermos as melhores resoluções, poderemos entrar para esse grupo de espíritos felizes, ou mais ou menos felizes, mas que tem sempre uma oportunidade de refazer o seu caminho. E o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, objetivo da nossa explanação de hoje. Só que tem um detalhe aqui nesse título, bem-aventurados os aflitos. Eu fui procurar nas bem-aventuranças do Evangelho e tem todas as menções, as 8 menções das bem-aventuranças. No entanto, eu não encontrei bem-aventurados os aflitos. Eu encontrei os puros de coração, né? Como tantas outras. Mas por que esse capítulo trata das aflições? Justamente porque ele é o maior capítulo do Evangelho. São 31 itens que tratam das aflições do homem na Terra. A primeira leitura trouxe várias situações em que nós estamos submetidos, taxiando pelo plano de provas e expiações. Então é da natureza do nosso plano essas aflições. Para nós sermos merecedores de passarmos pela lei do progresso por um plano de regeneração, há de ser necessário que a nossa conduta seja de melhor entendimento e maior prática das lições, conforme o Cristo nos exemplificou. E por isso que nós vamos perceber que o Evangelho está configurado com a parte de capítulo 1 ao 6 como um mecanismo doutrinário da doutrina espírita. Já do 6 para o final é que nós vamos encontrar os aspectos que são as condutas dos seres humanos apoiando-se em versículos do Evangelho. Esses que tem Mateus, João, Lucas. Então, a didática de Kardec nesses capítulos foi pegar algo conhecido, através da ótica da doutrina espírita, fazer as ligações e afirmações positivas pelo exemplo do Cristo, ligando a exemplos de depoimentos de espíritos desencarnados que vieram assinar uma mensagem, fazendo assim que a compreensão do Evangelho ficasse mais clara para os nossos dia a dia. Porque, afinal de contas, do berço ao túmulo é uma existência. Às vezes, nós não nos percebemos com essa verdade. Há até colegas que dizem, mas a vida é uma só. Está falando uma verdade, mas talvez ele não esteja abarcando a profundidade dessa fala. Realmente, a vida é uma só para o espírito imortal, mas não esta vida encarnada. Esta é uma existência, é um ciclo ou uma passagem. Até se procurarmos no dicionário, esses mesmos da internet, vamos ter vários sinônimos de vida. Uma passagem, um ciclo, uma essência, mas que a vida imortal, ela independe de estarmos encarnados ou desencarnados. Estamos aprendendo aqui e ali. Mas a ligação das ações, das relações,
dos hábitos, do nosso pensamento e da nossa entrega tem relação direta com o nosso bem-estar, independente de estar encarnado ou desencarnado. No entanto, por que nós necessitamos reencarnar? Essa é uma pergunta ainda recorrente, apesar de entendermos bem sobre reencarnação, dessa lei que é de justiça, mas ainda se há alguma dúvida, ou se em algum momento estivermos questionando, por que nós temos que reencarnar? Se o espírito que está desencarnado, ele compreende as suas faltas, ele sabe que errou o que acertou, agora jamais esclarecido, sem o véu do esquecimento, compreende que precisa se redimir, que é importante praticar o bem, porque ele precisa sair desta consciência para reencarnar num corpo físico. Ora, se o espírito está lúcido no mundo espiritual, na qual nada pode ser obscuro, porque nós temos uma formação perispiritual, ela além de nos apresentar do jeito e na condição de espíritos, ela demonstra aos olhos da alma daqueles que nos acompanham qual o nosso estado. Então, não basta dizer eu me arrependi, eu gostaria de me reconciliar, eu gostaria de ajudar esse meu próximo. É muito difícil provar isso no mundo espiritual, porque nós estamos com a emoção ativa da verdade à tona, mas a prova real é aquela na qual, sob o véu do esquecimento, sem nenhuma chance de julgarmos aqueles que vêm no nosso arranjo, nós decidimos amá-los incondicionalmente. Aí sim, diante de todas as dificuldades que foi feito na primeira leitura, se passarmos bem, se formos bons cristãos, com certeza seremos aprovados, e naquela lacuna em que nós deslizamos, não será necessária uma reencarnação para aquela situação, mas para outras, porque o progresso continua, não tem fim. Dessa forma, alguns espíritos, ao desencarnarem, logo se modificam. Pela lucidez que alcançam, logo querem tornar a aprender mais, querem uma nova chance. No entanto, há alguns ainda endurecidos que não pensam dessa forma, que não agem dessa forma. Daí, das reencarnações também terem planos específicos conforme a necessidade de cada um de nós. Afinal, todos esses nossos corpos são únicos, assinam com uma digital única, com uma íris única. Não é à toa, é para não haver confusão de onde tem o meu direito e a minha obrigação. Feito isso, eu vou trazer aqui uma visão muito particular da necessidade da reencarnação. Alguém que no mundo espiritual pede para se reconciliar e ele quer vir num arranjo familiar com determinada pessoa. Se essa pessoa também tem algo a refazer com este, provavelmente essa participação no seu pedido reencarnatório vai ser bem-vinda, assim como outras solicitações. Muitos de nós pedem para vir com doenças, para reparar algo que fizemos e que essa doença vai servir como ponto de apoio para não nos desviarmos dos focos. A exemplo disso, nós temos muitos missionários, muitos espíritos em missão, que se nós fôssemos analisar,
a vida deles, poderíamos chegar à conclusão que para nós realmente seria impossível atingir o grau de caridade, de atenção, de amor que esses seres passaram aqui na Terra, portadores de doenças que custavam muito da sua atividade. Só para citar alguns, o próprio Chico, que psicografava, às vezes, mais de 10 horas ininterruptas, que atendia milhares e centenas de pessoas com problema nas vistas, já velhinho, mas nunca deixou de cumprir com a sua missão. A irmã Dulce praticamente respirava apenas com um pulmão. Era preciso muitos cuidados para que ela se mantesse na atividade. E alguns dizem que ela não conseguia nem dormir direito, por isso sentava numa cadeira e descansava o corpo. Tamanha era a necessidade do seu corpo. Isso, será que é uma expiação? Não acredito que seja uma expiação. Não para esses. E também tem os que pedem para vir com uma situação de corpo sadio, porém com uma promessa, com um crédito, de que em vindo na sua capacidade de lidar com a diversidade do seu meio, prometem ter uma resolução de dedicação para com seus compromissos. No entanto, o perispírito é doente. E essa condição de corpo sadio, ela está conectada com o seu crédito, com a sua promessa com alguém, ou que até chegou a odiar alguém, que consegue o perdão, consegue praticar o perdão, não sente um alívio tremendo? Então, é desta forma que os espíritos desencarnados, conscientes daquela sua necessidade, pedem para mais uma chance vir à Terra e exercer um bom papel. Daí da felicidade de vir, mas aqui lidar com o véu do esquecimento e saber ser um bom cristão. Nem todos que sofrem têm débito. Nem todos. Algumas vezes vêm para doar-se aos outros, como esses casos que a gente citou. Agora, a verdadeira questão que cabe a cada um de nós, estudante da doutrina espírita, cristão na sociedade, que é como se fosse a nossa reflexão do dia, como aquela sugestão da questão 919 de Santo Agostinho, a revista íntima. O que eu tenho que aprender com essa situação que o mundo está me trazendo? O que eu posso aprender com isso? Tanto as coisas boas que nos acontecem, como as desafiadoras. Essa é uma pergunta, que foi a pergunta que Allan Kardec e Leon Denis fizeram para codificar e organizar o Evangelho. O que podemos aprender de cada situação? Mas há muitas causas que são criadas nesta existência. Voltemos ao título dessa reflexão: causas atuais das nossas aflições. Tem muitas coisas que nós estamos por reclamar, pela dificuldade em que nos encontramos, pelo nível de esforço que precisamos fazer para lidar com tais assuntos, ou até com dificuldades no relacionamento, nos diversos papéis que desenvolvemos, ora em casa, ora no trabalho, ora na sociedade, ora com os amigos, as nossas obrigações. Mas tem muitas causas que são oriundas das nossas ações. No entanto, às vezes não nos questionamos. O que será que eu tenho feito para que o mundo atraia para mim essas situações, esses desafios?
E só para ilustrar, porque uma lei natural que está contida nesse capítulo também se trata da lei de ação e reação, capítulo 5, que está ligada diretamente com esse assunto, causas atuais das nossas aflições. Eu vou citar um exemplo aqui para a gente perceber de uma forma lúdica como que a gente contribui às vezes não com o nosso bem-estar. Certa moça tardeou para buscar um compromisso afetivo, mas porque tinha compromissos com o seu desenvolvimento intelectual, com as suas atividades profissionais, enfim, encontra um marido. Esse marido, dotado de um temperamento difícil, explosivo, mas constituíram família, tiveram uma criança e certo dia saíram para fazer compras. Afinal de contas, as necessidades da família estavam se ampliando com a chegada do filhinho. Então ele dirigia um carro e ela, com a criança no colo, estava ao seu lado. Em um cruzamento, um taxista imprevidente cortou-lhe a frente. Desses profissionais, como em qualquer outra atividade, que fazem as suas tarefas de qualquer jeito, os apressados. Não tardiou para que este homem interpretasse aquele fechamento de rua como algo de propósito. Acelerou então seu carro, o alcançou, bloqueou a sua passagem, desceu do carro e abriu a porta. Ele queria discutir, brigar, mas o taxista, da mesma forma, refletiu que poderia estar sendo agredido fisicamente. Então ele tirou do porta-luva do carro um revólver e descarregou neste homem. Fatalidade. Veio a óbito instantaneamente. A nossa reflexão: essa mulher precisava ser órfã, viúva? Essa criança precisava crescer órfã de pai? Estava isso programado na reencarnação deles? O homem ter uma morte trágica desse jeito e o taxista ser preso, estavam isso programado na encarnação? Não estava. São tragédias. E neste caso específico, porque é algo bem comum, eu escolhi uma atitude que eu quero lembrar a todos nós, porque eu me lembro disso constantemente. A gente fala sempre que trânsito é algo nervoso. O trânsito não é nervoso, nós somos nervosos. Que o trânsito traz uma exigência à nossa paciência, isso sim. Neste caso, a tragédia foi causada por temperamento explosivo de alguém. Bastou que alguém passasse à sua frente, não chegou a colidir, para que ele fosse tomar satisfações. Então vejam como de um simples ato, aparentemente que não ocasionou nenhum dano, pode se transformar numa tragédia. É uma situação dura, mas igual a essa, centenas acontecem diariamente só no nosso país. E aí o temperamento é algo que exige de nós reflexão, saber ouvir, fazer o exercício da empatia, assim como Jesus nos demonstrou. Jesus foi testado inúmeras vezes, e está descrito nos evangelhos, de diversas formas, por sábios da época, por
cobradores de impostos, por pessoas que duvidavam ele ser o Messias, mas para todas elas, pelo menos não me recordo de nenhum registro, Jesus os tratou com um temperamento desproporcional, fora da sua condição de espírito mais elevado que passou pela terra. É lógico que nós temos as nossas dificuldades, mas, no entanto, com esse pequeno exemplo, a gente pode transmitir para o nosso dia a dia todas aquelas situações que exigiriam de nós um pouco do repensar. Primeiro, dentro de casa, porque é lá que está a configuração principal do nosso plano reencarnatório. É lá que a gente tem que dar a primeira atenção. Depois, todos os outros que são os nossos próximos, nos diversos papéis que nós desempenharmos. Nesse sentido, com esse exemplo para elucidar, é muito estranho se a gente perceber, depois a gente cometer algum ato de nervosismo, e quando esfria a situação e nós nos detivermos com nós mesmos, refletindo sobre a nossa ação, a gente se acha estranho, não se acha? Nossa, como é que eu pude fazer aquilo? Por uma coisa tão pequena. Esses são os relatos dos espíritos que assinaram as obras da doutrina espírita para nos alertar. Aquela fatalidade não causou somente a viuvez, a orfandade, a prisão de alguém. Certamente isso tem repercussão na próxima vinda. Esse vai ser o ajuste. O espírito desencarnado vai recobrar a sua passagem e vai dizer: mas nossa, eu perdi a minha existência por uma impaciência no trânsito e eu não pude nem criar o meu filho. Nós não precisamos passar por isso. Nós temos os relatos, nós temos o esclarecimento. Nós precisamos, na medida de cada um dos seus esforços, colocar em prática essa missão. Vai ser bem difícil nós conseguirmos praticar isso indo para fora sem passar pelo exercício íntimo da nossa reflexão. Uma frase de fechamento que está latente na minha mente. Irmãos, o que fizemos nessa vida ecoa na eternidade. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada, com paciência, com temperança, com resignação diante das nossas causas, porque Deus é imensamente maior do que todas as nossas dificuldades. E somos chamados a cada ato bom praticado para mais pertinho dele. Que assim seja. Depois dessa conversa tão carinhosa do Fábio, que nos alerta a respeito da nossa intemperança, vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, conectarmos com Jesus, com nosso Pai, para que possamos, todo momento da nossa vida, saber que Deus é a infinita misericórdia. E todos os dias
quando acordarmos, pedir o amparo, porque nós ainda somos seres em evolução, seres capazes de cometer atos que às vezes não queremos. Por isso, meu Pai, queremos te pedir que possamos estar conectados com a tua verdade. Agradecer a Jesus por ter nos trazido tantos ensinamentos. E o amor foi o presente maior que trouxe para todos nós. Que Jesus permita que uma fagulha daquele amor imenso que Ele tem possa penetrar também os nossos corações. Que possamos ser humildes para pedir todos os dias: proteja-me, Pai, proteja-me de todo mal, mas acima de tudo, proteja-me de mim mesmo. Proteja-me para que eu não erre tanto. Que os bons espíritos aqui presentes traga também o consolo para cada um de nós, e que ao voltarmos às nossas casas, possamos voltar mais leves, levar para o nosso ambiente familiar um pouquinho daquilo que recebemos aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, pedimos aos mentores espirituais para dar por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo: graças a Deus. Assim seja.